Enzo, vamos falar então justamente sobre essa história aí. Como é que funciona investimento em cannabis? Quanto mais a pessoa consome, mais ela faz dinheiro? É através de ações em países que já estão desenvolvidos com isso? É cannabis medicinal? É cannabis recreativa? É através daquele índice lá que falam que é o anti-ESG, né? Então tem tudo quanto é jeito lá de... O Vice. Exatamente. Tem um ETF, né? Que é o Vice, que é de bebidas, tabaco... Que só dispara, inclusive, tá? O mundo é cada vez um lugar pior. A gente tá bom? A gente não tem... ação de cannabis ainda nesse ETF, né? Tem esses segmentos que são tidos como segmentos de vício. Mas a gente ainda não tem a parte de cannabis. Mas a gente lá na Empírico, a gente já cobre esse setor desde o final de 2017. Foi até como eu falei, uma demanda dos nossos assinantes. Porque você estava no ano anterior à legalização total no Canadá. A primeira legalização no Canadá a nível nacional ocorreu em outubro de 2018. Então, você já tinha esse assunto em voga na mídia, falando, então o Canadá aprovou a legalização em 2018, a gente vai ter já vai ser permitido qualquer pessoa poder comprar, vão ter as lojas no país. Então, você já viu uma demanda das pessoas por esse tipo de ativo. Então, a gente foi atrás, começou a entender, e no começo... se for pegar o índice, né, tem um índice que chama o índice NAMAR, North American Marijuana Companies. Ele existe desde 2017, então é um índice muito curto. Então, no começo você tinha basicamente empresas, empresas canadenses, então elas basicamente listadas no Canadá, e nem era na principal bolsa do país. Você tem uma bolsa que chama Canadian Securities Exchange, CSE. Ela tem lá... o Bovespa deles lá. Então, não é o Bovespa, porque você tem uma bolsa maior, que é a TSX, que é a Toronto Stock Exchange, que é como se fosse a NYSE nos Estados Unidos. Então, você tem essa bolsa secundária e quando você entra no site dela, tem até uma lista de empresas só do setor de cannabis. Essa bolsa, se eu não me engano, ela tem 700 nomes de empresas listadas. Do setor de cannabis, são quase 200. Então, quase um terço de empresas só do setor de cannabis listadas nessa bolsa. Então, no começo, você tinha basicamente essas empresas canadenses, porque era o principal mercado, era o que o pessoal conversava. Com o passar do tempo, essas empresas canadenses elas foram migrando para terem suas ações listadas na Bolsa Americana. Então, ali em meados de 2018, você já tinha algumas das maiores empresas canadenses listadas na NYSE e na Nasdaq. Na época, você teve até um IPO, né, que ficou conhecido, que é o IPO da Tilray. Foi a primeira empresa a fazer o IPO na Bolsa Americana. E a ação chegou a bater, saiu dos $17, chegou a bater 300 naquele afã, tipo assim, é uma empresa de cannabis, vou comprar. E era uma boa empresa? Então, não para bater 300. Assim, foi um movimento puramente especulativo, porque o problema hoje do investimento de cannabis ainda é muito limitado, não que seja só pessoas físicas, mas a maior parte dos investidores ainda são pessoas físicas. A legislação americana, ela não permite que bancos e instituições financeiras forneçam produtos e serviços para as empresas do setor, porque, beleza, Califórnia é totalmente legalizado, lá tem o medicinal recreativo. Na Flórida você tem só o medicinal. Então, assim, como é um grande quebra-cabeça e a nível federal ainda é ilegal, grandes bancos, grandes instituições financeiras seguem a lei federal. Então, não vou oferecer serviço para essas empresas. Isso inclui, como a gente fala, instituição financeira, as bolsas. Então, as bolsas não deixam que essas empresas americanas sejam listadas na Bolsa Americana. Isso que é o mais interessante. As empresas canadenses são legalizadas no país, lá no Canadá. Elas podem ter suas ações listadas na NYSE e na Nasdaq. As empresas americanas não têm... Sim, elas são legalizadas em cada estado, mas não são legalizadas a nível federal. Então, elas não podem ter ação listada na Bolsa Americana, elas tiveram que ir para o Canadá para listar. E é uma bolsa secundária, tem menos liquidez. Muito investidor institucional não pode acessar essas bolsas, porque ele tem um mandato. Eu posso investir em empresas que são negociadas nessas bolsas e tem uma liquidez mínima. Então, hoje, ainda é um setor que quem movimenta muito é a pessoa física, é o que eu estava falando. Então, lá em 2018, quando você pega esse índice, ele tem vários altos e baixos, né? Grandes altos seguidos de fortes baixos. Por quê? A mídia começa a falar, Canadá vai legalizar cannabis a partir de 2018. Começa a sair notícia. Então, a pessoa física vê isso, fala, então é hora de comprar.
Aí vai e compra, aí vai, tipo, você tem aquele movimento bem de bolha, né? Aquela alta bem vigorosa. E logo na sequência você vê uma redução brusca. Então você vê isso, tipo, desde 2017 no NAMAR. Antes de 2018, inclusive, você ia ter a legalização do uso recreativo na Califórnia. O índice já deu uma grande valorização. Um pouco antes da valorização, da legalização no Canadá, você teve uma forte valorização. Aí depois você teve, né, tipo, todo o problema da pandemia. Então, essas ações se desvalorizaram. Mas é muito influenciado ainda por pessoa física. Então, as próprias empresas americanas estão pedindo para as